Se você não conhece o Granblue Fantasy Versus, é um jogo de luta muito maneiro, baseado no gacha Granblue Fantasy. Só que ele teve uns problemas, né? Porque ele foi lançado em 2019, 2020. Essa época que a pandemia começou. Então ele não teve muitos torneios presenciais, que é uma coisa muito importante para um jogo de luta se estabelecer ali, sabe? E a gente teve alguns torneios online, mas não é a mesma coisa. Não é o que faz o jogo ficar vivo mesmo. A galera gosta do presencial, aquela coisa toda gostosa, sabe? E isso só não aconteceu com o Granblue Fantasy e, infelizmente, ele veio a falecer um pouquinho na comunidade. Óbvio, a comunidade de Granblue Fantasy Versus ainda existe. Mas, foi uma situação muito merda, porque o jogo é muito legal e eu joguei da época, quando saiu, ele tem os sistemas próprios dele. Um jogo bem divertido e muito bom para pessoas que nunca jogaram um jogo de luta antes, porque ele tem um sistema de input simples bem legal e diferenciado, que vem também com um sistema de cooldown. Se você usar um input simples, por exemplo, você tem um cooldown ali que é maior do que você dar um input normal, que, sei lá, melou pra frente soco, ou melou pra trás chute, é aquela coisa toda que você já conhece de jogo de luta. Só que você dando esses inputs simples, você dá menos dano e você tem um cooldown maior. Então você tem essa diferença toda, sabe? Isso é muito legal, uma parada única do jogo. E durante um combo, por exemplo, você pode escolher entre dar um input simples ou um input complexo ali no meio. E vai de acordo com você. Cabe a você decidir o que você quer fazer e dar essa liberdade toda, que é uma parada muito legal. Então você abraça os jogadores experientes e você abraça os jogadores casuais novos. Porém, agora o Granblue Fantasy Versus, ele vai ter uma versão chamada Granblue Fantasy Versus Rising, que é muito bom pro jogo renascer, né? Então ele merece sim essa renascença e ele vai vir com várias coisas novas, tipo bonecos novos, sistemas novos também, e um netcode muito melhor do que era o original. Agora a gente vai poder jogar online usando o rollback, que é uma coisa indispensável hoje em dia para jogo de luta. Eu vim aqui falar desse jogo na real porque tá tendo uma controvérsia agora que eu não sou muito fã. Então, uns dias atrás começou uma confirmação de que os inputs simples e os inputs complexos vão fazer exatamente a mesma coisa agora. Eles não vão ter mais uma penalidade, vai ser tudo exatamente igual. Então, você pode agora dar o input complexo e você pode dar o input simples, que eles vão fazer exatamente a mesma coisa. Muita gente ficou bolada com isso, eu acho que vocês já entendem por que muita gente ficou bolada com isso. A gente pode ver aqui que tem muita gente um pouquinho triste com essa situação. E eu vou explicar mais ou menos do porquê, já se você não entende muito bem de jogo de luta. Mas aqui tá respondendo as críticas das pessoas que teve nesses últimos dias. Eu vou ler um pouquinho aqui pra vocês, eu não vou traduzir de igual pra igual, porque, porra, tá tudo em inglês, eu não sou muito bom de traduzir automaticamente. Mas, oi, tudo bom? Aqui é o Fuaka, diretor criativo do Granblue Fantasy Versus. A gente anunciou há uns dias atrás que a gente vai fazer essa mudança dos inputs simples e os complexos para fazerem a mesma coisa, e as reações foram muito rápidas, teve muitas reações ao mesmo tempo, e a gente tá tentando ler todo o feedback o mais rápido possível. Dos comentários que a gente recebeu, a maioria foi pra gente manter o sistema original do Granblue Fantasy Versus, e a gente queria discutir um pouquinho isso aqui com vocês. Teve muitas discussões sobre isso no desenvolvimento do jogo, e a gente queria manter essa decisão de deixar os inputs simples iguais aos inputs complexos no Granblue Fantasy. Antes de eu explicar um pouquinho mais a fundo, eu queria dizer que eu entendo que alguns aspectos de jogo de luta são essenciais num jogo de luta pra você, sei lá, treinar muito com o personagem e ter a satisfação de você dar um negócio difícil ali no jogo, porque você treinou muito com aquele personagem e tal. E isso é o único de jogo de luta, né? Uma parada bem única de jogo de luta. Por muitos anos, a comunidade de jogo de luta, incluindo eu mesmo, jogou muitos jogos de luta diferentes, então a gente já tem como base esses outros jogos para poder fazer esses tipos de input. É uma parada que já hoje em dia é bem fácil e entendível de fazer. Porém, para o jogador novo, é um negócio bem complexo e difícil de fazer. Então, a gente queria diminuir essa barreira de complexidade de input para o jogador novo. Parte incrível e legal de se aproveitar um jogo de luta é quando duas pessoas estão em pé de igualdade e elas conseguem fazer as mesmas coisas, e a gente queria passar essa experiência para o jogador novo o mais rápido possível. Então a gente tirou essa barreira de input complexo. Talvez a gente perca essa complexidade
de quando você vai usar o input complexo ou quando você vai usar o input simples. Mas a gente acredita que não vai deixar o jogo menos complexo por causa disso. A gente botou muito esforço em fazer mecânicas novas pro jogo, então você vai poder experienciar essas mecânicas novas com vários personagens diferentes, e isso é bem interessante. De qualquer forma, jogos de luta eles ficam mais complexos. Quanto mais bonecos você bota no jogo, com mais sistemas você bota no jogo, eles vão ficando mais complexos. E com essa mudança, a gente queria diminuir um pouquinho dessa complexidade que já é presente naturalmente no jogo de luta. De qualquer forma, eu imagino que os jogadores veteranos vão continuar usando inputs complexos, porque eles já usam inputs complexos há muito tempo. Então eles vão continuar usando inputs complexos em vez de inputs simples. Isso é o que ele disse, isso não sei o que eu tô falando não, tá? É o que tá dizendo na carta. Com isso em mente, a gente também pensou que dá pra você tirar inputs complexos nas configurações do jogo, pra você não ter um misinput assim no meio da partida, se você estiver só usando, por exemplo, input simples, sem querer dar um input complexo ali no meio. Então a gente vai desabilitar, tem uma opção pra desabilitar inputs complexos pra você, se você quiser. Nós estamos olhando além dos inputs complexos. A gente quer trazer diversões de jogos de luta, como ler o que seu oponente vai fazer, ou entender o ritmo da partida e as estratégias que serão usadas durante as partidas. A gente quer trazer essa experiência para todo tipo de jogador. A gente espera que isso só vai agregar para a comunidade de jogo de luta. Então a gente vai fazer o máximo que a gente pode para trazer a melhor versão de Granblue Fantasy Versus Rising que a gente pode para todo mundo, no mundo todo. Enfim, o beta vai sair esse fim de semana. A gente quer ouvir de vocês, o que vocês acham das mudanças, como é que vocês vão sentir quando vocês forem jogar o jogo e tal, blá blá blá, aquela coisa toda. Todo mundo já sabe. Eu não vou poder jogar o beta porque eu não me inscrevi. Eu tava muito focado no beta do Tech. Então eu esqueci de me inscrever no beta do Granblue. Mas eu vou ver muita gente jogar e eu vou ver como é que vai ser essas mudanças e o que a galera tá achando. O que eu acho disso tudo? Eu não sou muito fã dessa mudança. Por quê? Eu acho que Granblue Fantasy Versus tinha uma identidade muito forte para jogadores novos que queriam, talvez, ir para outros jogos de luta. Então, se você jogava com um comando simples no início, e você tinha as desvantagens no comando simples, você talvez pensasse, acho que é legal tentar testar o comando complexo agora, já que eu sei como funciona o comando simples, né? Então você testaria o comando simples, o comando complexo, e aí você meio que faria essa transição do comando simples para o comando complexo. Você não precisa naturalmente abandonar o comando simples totalmente. Eu jogava de Vasseraga, eu odeio dar charge, odeio dar ataque charge. Então, eu usava o comando simples porque ele tem um ataque que é charge, o resto é tudo comando normal que eu sempre fiz. Agora, você não tem essencialmente um motivo para transicionar do comando simples para o comando complexo. Na real, você não tem um motivo para usar o comando complexo de qualquer forma. Ele diz aqui na carta que quem usa o comando complexo vai provavelmente querer continuar usando o comando complexo, e eu discordo totalmente disso. Não tem necessidade de você usar o comando complexo agora, a não ser que você queira se sentir nos arcades ou sei lá o que, mas pouquíssima gente tem essa necessidade. Pra que eu vou usar o comando complexo se eu posso usar o comando simples? Ele sai mais rápido, ele é mais fácil de dar, ele tem menos chance de eu errar o comando, ele vai sair instantaneamente. Você vai ter, por exemplo, se eu quero avançar em cima do personagem e ele dá uma fireball, se eu desse o comando complexo, eu tinha a desvantagem de perder o tempo dando o comando complexo e de reação, né? Agora com o comando simples é só apertar pra frente R1 quadrado e ele sai instantaneamente. Eu não perco tempo dando o input complexo, que é um risco que eu estou dando pra dar mais dano, entendeu? Agora esse risco só não existe mais, incluindo em combos, né? Agora que você for fazer um combo mais complexo, ele vai dar o mesmo dano que você fazer a mesma versão desse combo simples. Então não tem muito sentido eu tentar um negócio que é mais difícil se vai dar o mesmo resultado, entende? Isso é uma coisa que eu sinto que é uma identidade de jogos de luta no geral. Você tentar fazer uma coisa que é super arriscada e que é difícil de fazer e que vai te trazer um resultado muito forte se você conseguir fazer. Se você não conseguir, eu tentei pelo menos, né? Eu me arrisquei a fazer isso, eu sabia que eu tava me arriscando a fazer isso. E agora você perde um pouco dessa magia, desse tempero que dá você fazer uma coisa arriscada. O que me incomoda é que o jogo nunca foi assim, e agora ele é assim, entendeu? Por exemplo, no Projeto L, que vai sair, não tem inputs complexos no Projeto L, são só inputs simples. Porém, o jogo, ele sempre se vendeu com essa outro tipo de complexidade que são, sei lá, os combos, ou os bonecos dando tag um no outro, né? Então, você ainda tem um tipo de complexidade, um pouco de identidade ali dentro, que é
essas mecânicas novas que o jogo introduziu. Ele sempre foi um jogo feito pra ter input simples, porém a complexidade dele mora em outro lugar, entendeu? E a gente vai ver, óbvio, quando o jogo sair e tal. Inclusive hoje, muita gente teve a oportunidade de jogar o jogo. Então, tem muito gameplay pra você ver no YouTube como é que tá. Mas o Granblue não, o Granblue ele tinha essa identidade de você apelar pro público casual e pro público veterano de jogo de luta. E agora a gente só tá apelando pra um lado, sabe? A gente vai perder momentos hype que tem combos difíceis de fazer no Granblue com inputs complexos. Tem sim. E eles ficam bem mais fáceis você fazendo no input simples. A gente vai perder essa chance de olhar num torneio ou olhar alguém jogando que a gente sabe que é bom com aquele personagem, fazendo as paradas difíceis e falar, caraca, esse maluco é bom com esse personagem, ele treinou muito tempo, ele sabe, merece essa gratificação, entendeu? Eu sinto que merece. E é muito bom você, por exemplo, tá numa situação muito difícil e você saber, tipo, caraca, vai ser complicado eu dar essa parada agora, mas se eu der eu vou ganhar. E você dá e ganha e tipo, nossa! No Tekken, por exemplo, a gente tem inputs complexos no Tekken. Tem bonecos que tem input simples, então você sempre pode usar esses bonecos com input simples. Mas tem personagens com inputs complexos. Os Mishmas tem Wave Dash, Electric, Hell Sweep, essas coisas são inputs mais complexozinhos de dar. E tem alguns ataques, por exemplo, que são muito difíceis de dar. Tipo o Omen God Fist ou Perfect Electric, que são frame perfect inputs. Então você tem que dar naquele frame específico, que é tipo um frame em 60, né? Porque os jogos são 60 frames. Então você tem que acertar aquilo naquele frame, que é uma parada bem difícil de dar. Porém, quando você vê esse tipo de ataque num jogo de luta, você sabe que o cara que deu aquele ataque se comprometeu a dar, que é um bagulho muito arriscado, porque você é muito facilmente punível depois de ter dado aquele ataque ou errado o ataque, né? E numa situação difícil de dar esse input, é muito hype, tipo, caraca, como é que o maluco numa situação toda tensa dessa, toda complicada, ele deu esse input, cara? É complicado, você vai perder essa identidade do jogo, sabe? Enfim, é isso. Eu vejo que cada vez mais os jogos de luta têm essa acessibilidade pra jogadores novos com input simples, e eu acho que isso é muito legal, isso tem que ter, mas você não deveria tirar a complexidade de inputs clássicos também. E eu sinto que eles têm um charme, eles têm um motivo pra existir. E se você tira esse motivo de existir, você perde um pouco do hype, da complexidade que esses jogos de luta têm, entendeu? O Street Fighter fez de uma maneira excelente. Eu achava no início que era meio estranho, mas agora, depois de jogar há muito tempo o Street Fighter, eu enxergo que é muito bom. Muita gente que achava que os controles modernos no Street Fighter iam ter uma vantagem sobre os controles clássicos, hoje em dia só voltaram para os controles clássicos porque você perde dano e faz sentido você querer usar o máximo de dano possível do seu personagem. Os controles modernos ainda têm as suas vantagens, tá bom? Você ainda consegue acertar algumas coisas com mais vantagem e mais rapidamente e com mais segurança. Porém, eles têm a desvantagem de dar menos dano e tal. Então é interessante essa dinâmica. Eu sei que no modo moderno você ainda tem como usar os ataques normais e dar o 100% de dano. Você ainda perde alguns ataques de alguns bonecos, então tem bonecos que só não fazem sentido você usar o modo moderno. Se você tira um, o outro não tem mais motivo de existir. Então eu juro que eu não entendo nem direito o motivo de ter o input complexo ainda no Granblue Fantasy Versus, a não ser pro, tipo, a pequena porcentagem de gente que quer dar esses inputs complexos por motivo nenhum agora. É isso, não sou muito fã dessa mudança. Eu sou muito fã do Granblue Fantasy Versus original. Eu acho que o sistema dele é excelente. E agora esse sistema já não tem mais sentido pra mim. Um beijo do Prolo. Vamos ver como é que vai ser o futuro aí do Granblue. Eu sou muito fã do jogo, eu espero que o jogo seja muito divertido de jogar. E vai ser muito divertido de jogar. Mas ele não vai ser tão maneiro assim como era o original competitivamente pra mim. É isso. Beijo.